E a mensagem de hoje, o nome é Combatendo o Espírito de Laodiceia. Laodiceia é uma das 7 igrejas que recebeu a carta de Deus escrita pela mão de João. E lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz assim, ao 16. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Aleluia! Deus foi bem gentil e tranquilo aqui com a igreja de Laodiceia. Na verdade, das 7 cartas, essa foi a cidade que recebeu maior repreensão, uma repreensão mais dura da parte do Senhor, óbvio, com muito amor no coração, porque foi um chacoalhar para que eles despertassem. Porque Deus vai fazer de tudo, já fez, na verdade, enviou seu Filho e vai continuar fazendo coisas extraordinárias e até terríveis para que a gente não se perca. Então, o que ele fala aqui é, na verdade, trazendo um chacoalhão para que essa cidade, para que a igreja dessa cidade, ela se acorde para a vida. E uma das coisas interessantes é que todas as cartas, todas as igrejas, elas tinham características das cidades onde elas foram plantadas. Nós falamos aqui, quem lembra da mensagem Voltando ao Primeiro Amor? Deve ter uns 2 ou 3 meses que a gente ministrou. É sobre uma igreja também da Ásia, que é a igreja de... Voltando ao Primeiro Amor, Éfeso. E muitas daquelas igrejas, elas tinham características da cidade. Então, o que acontece? Nós estamos numa cidade que tem características peculiares, queridos. Nós estamos numa cidade que tem uma cultura com características boas e ruins, costumes bons e ruins. Só que o espírito de Laodiceia, que hoje já não age sobre a cidade em si, mas ele age sobre a cultura dessa cidade, ele deseja fazer com que a gente assuma, tome posse, se aproprie das partes ruins dos costumes e da cultura local ao qual nós estamos inseridos, assim como aconteceu com Laodiceia. E nós vemos, infelizmente, culturas, costumes ruins na nossa cidade. E isso a gente pode entender como fibra moral. E uma das coisas que Satanás quer fazer é transformar isso numa cultura globalizada dentro da cidade, a ponto da igreja ter a mesma cultura do que a cidade. Não, a nossa cultura não é da cidade, a nossa cultura é do reino de Deus, amém? E através da cultura do reino de Deus mudaremos a cultura da cidade. Mas aqui, assim como outras cartas da Ásia, e assim como Jesus gostava de ensinar como parábolas. E o que são parábolas? São situações reais que Jesus usava para ensinar algo ou uma realidade espiritual. E aqui não acontece diferente. O que era Laodiceia? Laodiceia era uma cidade da Frígia, que nos tempos bíblicos pertencia à província de Roma, só que na Ásia, né? Província romana na Ásia. Localizada num vale, ela era uma importante rota comercial e ela era muito forte na área industrial. Ela foi chamada de morna, pois Deus usou a sua estrutura física para demonstrar o seu estado espiritual. Mas como assim, Alex? A gente não tem que ser quente? Sim, a Bíblia diz para a gente ser fervoroso na fé, ou fervoroso no espírito. Mas a Bíblia diz aqui, Deus está dizendo que quem dera fosse frio ou quente. Mas porque és morno, estou a ponto de vomitar você da minha boca. Isso era uma condição física da estrutura da cidade. Laodiceia não tinha uma fonte de água potável. Então, por conta disso, eles construíram um aqueduto de aproximadamente 10 quilômetros. As fontes de água deles eram barrosas, então não dava para eles tomarem. Então eles fizeram um aqueduto, por quê? Porque eles eram muito ricos. Então eles importavam água de uma cidade de Heliópolis a 10 quilômetros aproximadamente. Só que essas águas eram termais. O que significa? Na fonte ela era quente. Quando ela estava ainda na fonte, ela era quente, mas no trajeto até chegar em Laodiceia, ela se tornava morna.
e causava náuseas nos cidadãos que consumiam aquela água. Então Deus olha para essa situação, olha para esse momento e usa para demonstrar como estava a situação espiritual daquela cidade. A ponto de dizer no versículo 16 que Deus estava quase os vomitando na boca. Ele pega a situação de náuseas que os cidadãos tinham a consumir aquela água, e Deus falava, só que a adoração de vocês é morna, a vida de vocês é morna, a situação espiritual de vocês é morna, a ponto de me dar um desejo de vomitar. E é isso que o Espírito de Laodiceia faz com uma igreja. Faz com que ela vá se enraizando tanto na cidade e não influencie mais ela, mas ela seja influenciada pelas questões, pela estrutura, pela cultura local, a ponto de não diferir, não dá para discernir mais a diferença entre cidade e sociedade. A ponto de não haver mais diferença entre os cidadãos dentro da igreja e os cidadãos fora. Esse é o espírito rasteiro de Laodiceia. Era uma cidade muito rica e muito estruturada. A indústria e o comércio de Laodiceia estavam em alta, mas não tinha conteúdo de vida. Era uma cidade que tinha tudo. Era um bebê reborn. Lindo. Nós vamos falar sobre a célula reborn na semana que vem. Parece, é lindo, mas não é. Tem tudo que, externamente falando, tem tudo para ser uma criança. Um sonho, mas não tem vida. Era uma cidade muito estruturada, mas não tinha conteúdo. Ela não tinha uma fonte de água viva. Ela não tinha uma fonte de água potável. E a vontade de Deus para a nossa vida é o que está escrito em João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Só que o espírito de Laodiceia fez com que eles deixassem de olhar para a fonte que é Jesus e passassem a olhar para a situação da cidade. E não tem problema se a gente não tiver água aqui. Nós temos condições, nós temos posses, nós temos reputação suficiente para que a gente resolva os nossos problemas. Só que não são as coisas externas e superficiais que de fato contam em nós, mas aquilo que flui do nosso interior. Não é o quão bonito você é ou você acha que é. Não é o quão habilidoso possamos ser, mas o que flui do nosso interior. Quando as pessoas têm sede e se aproximam da gente, elas conseguem beber da fonte de água viva que é Jesus no nosso interior? Ou elas apenas veem um amontoado de cultura, costumes mundanos, que nada diferem da sociedade comum e da comunidade cristã? Laodiceia estava nessa situação. E hoje não é a cidade de Laodiceia, mas é o espírito dela que muitas vezes está tentando nos enganar. É o espírito que está tentando nos confundir com a cidade. Nós somos uma igreja numa cidade, mas nós não pertencemos a esse mundo, queridos. Nós não temos mais a cultura desse mundo. Então, este lugar, a igreja, ela precisa ser uma casa edificada sobre os montes. Por mais que a cidade esteja em trevas, ao olharem para a igreja, eles precisam ver a luz de Cristo brilhando sobre ela. Nós não somos mais um lugar entre os vários lugares dessa cidade. Nós não somos um ponto turístico de Guaratuba. Nós somos a agência celestial do reino de Deus. Nós somos representantes de um reino que está por vir, que o rei está por vir, mas o seu reino já foi estabelecido. A igreja é a principal agente do reino de Deus. Se você ver, não vai achar na Bíblia que o reino de Deus não se manifesta em nenhum outro lugar que não a igreja do Senhor Jesus. E se você sabe, eu não estou falando, e eu sei que você sabe, não estou falando desse prédio, dessa construção, dessa edificação, estou falando do organismo vivo, que somos nós. Nós somos o organismo vivo. Quando Deus deseja manifestar-se na sua plenitude, porque Deus pode usar quem Ele quiser.
pode usar um governador, pode usar um juiz, principalmente se ele for cristão, mesmo se não for cristão, ele pode usar, ele usou uma jumenta. Então vai dar certo para todos nós. Mas quando Deus quer se manifestar na sua plenitude, é a igreja a agência sobrenatural do reino de Deus aqui na terra. A embaixada do reino de Deus na terra chama-se igreja. Ela é distinguida de todo o restante da sociedade. E se nós não entendermos isso a ponto de operar nessa dimensão, seremos cristãos comuns. Que a única coisa que nos difere dos outros, e não que a gente seja melhor que os outros, mas daqueles que não conhecem Jesus, é o fato de frequentar uma igreja. Mas lembra que Moisés falou, Senhor, não é o fato do Senhor andar conosco que nós nos distinguimos do restante dos povos da terra, é a sua presença, é a presença de Deus que garante que nós representamos um reino que não é daqui, mas que veio dos altos céus. É entendendo isso e agindo dessa forma, é a nossa mentalidade transformada na cultura do reino que nós vamos operar numa dimensão que, infelizmente, a grande maioria dos cristãos não vivem, não operam nessa dimensão. Porque nós fomos salvos por um Deus que veio, mas a nossa mentalidade não foi. Nós andamos nessa terra, mas a nossa cabeça está nos céus. A nossa cabeça está na pátria celestial. Ainda que nós estamos ainda caminhando por esse lugar, eu preciso pensar que eu já estou na Canaã celestial. Eu já vivo na terra prometida. Isso é o entendimento de quem nós pertencemos. E se nós não bebermos das palavras de Jesus e continuar confiando em seu poder a ponto de ter a nossa sede saciada pelo seu evangelho, teremos então que buscar águas em outros lugares e nos saciar com outras fontes. Porém, o resultado serão náuseas em Deus. Se nós não nos saciarmos das águas do evangelho, querido, alguma outra água a gente vai ter que beber. Quantos já tiveram aquela... não, né, a experiência tua própria, mas tiveram um cachorro que na sua infeliz atitude bebeu água do vaso? Isso já aconteceu, não lembro, mas acho que já aconteceu comigo uma vez. Já viu isso acontecer? É legal? Óbvio que não. Por quê? Porque o vaso não é um lugar muito legal para você beber água, creio eu, né? Se alguém aí já experimentou. Mas por que aconteceu aquilo? Porque o lugar que ele precisava beber água, não havia água. Se nós não bebermos água da fonte que é Cristo, que é água viva, nós vamos nos alimentar nas latrinas do diabo aí fora. E esse é o desejo do espírito de Laodiceia. Que a gente fique imaginando que existe sempre uma fonte que vai saciar a nossa sede. Porque buscar a fonte que é Cristo é muito ruim, muito difícil. E Laodiceia tinha características espirituais opostas à sua realidade estrutural. E vamos falar sobre algumas delas. Apocalipse 3,17. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que você é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha a forma que eles dizem a respeito de si mesmo e o que Deus diz a respeito deles. E muitas vezes a gente sempre vai estar preocupado com uma das três concepções. Uma das três formas que as pessoas, que os outros pensarão de nós, ou das formas de pensar que existem. Ficaremos preocupados com a concepção ao nosso respeito que as pessoas têm. Ficaremos preocupados com a concepção ao nosso respeito que nós mesmos temos, ou com a concepção daquilo que Deus tem ao nosso respeito, do que Deus pensa ao nosso respeito. E a própria Bíblia diz, bem eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então, só que Laodiceia não estava, o espírito de Laodiceia, ele age para que a gente não pense ou não fique preocupado com o que Deus tem pensado a nosso respeito, mas faz com que a gente pense a nosso próprio respeito. E a Bíblia também diz que ninguém pense de si mesmo mais do que convém, só que Laodiceia estava pensando muito de si. Ainda que fosse uma realidade estrutural da sua cidade e a sua condição financeira fosse muito boa, isso se tornou tão grandioso dentro deles, tão egocêntrico dentro deles, que eles imaginavam que não precisavam mais de Deus. A ponto de, eles diziam, nós somos ricos, estamos bem, não preciso de mais ninguém, não preciso de mais nada.
E Deus fala, você não sabe que você é infeliz. Cara, é uma igreja ouvindo isso. E muitas vezes o espírito de Laodiceia tem nos enganado e nós estamos muitas vezes baseando a nossa felicidade, a nossa tranquilidade nas coisas daqui. Quando na verdade Deus está falando, ei, se você ficar baseando a sua felicidade ou a razão da sua existência nas coisas que os seus olhos veem, você será infeliz, será miserável, será pobre, cego e nu. Uma das características deles eram ricos e autossuficientes, porém pobres e necessitados. No mesmo nível de ricos e autossuficientes, a visão deles, na visão de Deus, eles eram pobres e necessitados. Em 17 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi atingida por um terremoto. Esse terremoto, na verdade, abalou todo o sudoeste da Ásia e Laodiceia foi arrasada. Ela recebeu ajuda do governo romano para sua reestruturação. Então foi enviado muito dinheiro para que fosse reestruturada a cidade de Laodiceia. Está tudo bem, não tem problema nenhum. Não importa o quão grande você seja, você sempre precisará de ajuda de alguém. Esse é o entendimento básico. Mas na década de 60, depois de Cristo, que foi mais ou menos uns 30 anos dessa carta ser escrita, a cidade passou novamente por um terremoto e precisou ser reconstruída. Só que seus cidadãos recusaram o auxílio do governo, recusaram a ajuda do governo, alegando que eles eram ricos o suficiente para reconstruir a própria cidade sem ajuda externa. Muitas vezes a gente se acha sábio o suficiente, maduro o suficiente, a ponto de não pedir ajuda. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Olha o conselho para uma igreja, para uma cidade que se intitulava rica, se intitulava autossuficiente. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Deus estava falando, aquilo que vocês têm não torna vocês ricos. Talvez nem classe média, mas se você quer ser rico na plenitude, adquira de mim, compre de mim. Deus vende alguma coisa, querido? Não. Mas nós vamos encontrar 2 vezes a palavra compre, sabe por quê? Porque Deus estava ensinando a eles que valia o quanto custava. Que eles precisavam entender que existe um custo para alcançar as riquezas do reino de Deus. E que o preço que eles estavam pagando pelas coisas que eles tinham era muito caro, mas era muito supérfluo, a ponto de colocar a sua esperança e a sua confiança ali. Por que essa mensagem é de terça e não de domingo? Porque nós, líderes, não fomos chamados para sermos mais importantes que as pessoas, mas recebemos de Deus uma responsabilidade maior do que aqueles que nós conduzimos. Se formos enganados por esse espírito de Laodiceia, nós colocamos em risco a nós e o povo que nos segue. Então, liderança é algo muito sério, porque não está apenas em risco o meu ministério ou a minha vida e a minha família, mas está sendo colocado em risco um povo que nos segue, junto com a sua família. Precisamos entender que se tivermos que ser influenciados por um espírito, que seja pelo Espírito Santo de Deus. Mas o espírito de Laodiceia, ele continua rondando as igrejas até hoje, querido. E sabe o que é a notícia triste? Ele tem encontrado morada. Ele tem encontrado morada. Por quê? Porque ele age exatamente no anseio do ego humano. Ele age de uma forma que ele se torna totalmente compatível com os nossos anseios, a ponto da gente imaginar, vou dar até testemunho, porque é uma bênção do Senhor. Lembra que Jesus disse, a porta que eu abro, ninguém fecha. Existem portas que são abertas, mas não são abertas por Deus. Ele falou, a porta que eu abro, ninguém fecha. A oportunidade que eu trago a ti, ninguém muda. Com essa frase, ele está querendo nos mostrar que existem propostas que nós receberemos e parecerão bênçãos. Existem portas que se abrirão para nós e parecerão um presente do céu. Existem alguns contatinhos que vão lotar a nossa caixa de mensagem e vai parecer o colírio de Deus para a nossa vida. Parafraseando com a frase
com um versículo da Bíblia. Há caminhos para o homem que parecem bons, mas o final deles são caminhos de morte. Então nem toda porta aberta foi Deus que abriu. Nem todo príncipe encantado veio do céu e é filho do rei, querido, não do nosso rei. Nem toda proposta é uma boa proposta, porque por mais que ela pareça que vai nos promover, mas ela pode nos abater. E o final pode ser uma derrocada terrível. Então o conselho de Deus é conselho que você compre de mim. Que você faça o seu tesouro crescer com aquilo que eu posso dar a você. O espírito de Laodiceia nos faz confiar apenas no que conquistamos com as nossas mãos e intelecto, com a força do nosso braço, a ponto de nos tornarmos autossuficientes e não pedir ajuda, não pedir conselho, não consultar pessoas sábias, não consultar pais, líderes, discipuladores. Afinal, eu sei de tudo, eu sou sabão. Eu sei de tudo, eu não preciso consultar ninguém. Já dá para arriscar na Bíblia, né? A multidão de conselhos, a segurança ou a sabedoria. Laodiceia tinha essa característica. Eles confiavam tanto naquilo que eles construíram que eles falavam, não precisamos nem de ajuda do nosso governo maior, porque eles eram uma província de Roma. Nós não precisamos da sua ajuda, Roma, nós temos condições. Isso não partiu de um coração generoso. Porque às vezes soa maturidade e generosidade. Não, fique tranquilo, pode gastar com o que você tem. Deus tem me abençoado. Só que muitas vezes isso é arrogância, prepotência, orgulho. Não existe ninguém tão rico que não possa receber algo e ninguém tão pobre que não possa doar algo, querido. E muitas vezes a gente nega ajuda, não porque a gente é o sabichão ou a gente é o maduro, porque a gente não quer que as pessoas saibam a real situação da nossa vida. Porque se eu pedir ajuda, ela vai ver que eu estou prostrada, estou caída. Se Laodiceia aceitasse a ajuda, eles saberiam qual era a real situação e quais eram as dimensões do estrago que aquele terremoto fez. Quando nós pedimos ajuda, nós estamos dizendo, ei, esse é o estrago que Satanás fez, me ajuda. Mas muitas vezes a gente quer encobrir porque a gente não precisa perder a reputação. Esse espírito de Laodiceia, ele faz com que a gente mantenha uma reputação que a gente acha que tem e que no final não serve para nada. Não fale. Não confesse. Para quê? O que vão imaginar de você? Não faça aí, não peça ajuda. Vão imaginar que você é fraco. Se você pedir auxílio, se você pedir socorro, eles vão pensar que você já não é mais autossuficiente. E quem disse que nós estamos servindo neste lugar para nos tornarmos autossuficientes? Nós precisamos um dos outros, queridos. Nós precisamos um dos outros. Dependemos apenas de Deus, mas precisamos um dos outros. Jesus Cristo foi auxiliado por um homem chamado Cirineu, carregando a sua cruz. Quem somos nós na fila do pão para achar que não precisamos de ninguém? Fila do pão fazia tempo que não saía. Muitas vezes nos tornamos soberbos porque alcançamos ou pensamos que alcançamos um nível. Agora eu estou em outro nível. Agora eu alcancei o next level. O next level, querido, ele não é para cima. Ele é para baixo. Crescer em Deus é que nem o bambu chinês. Ele cresce para baixo primeiro, para depois ganhar estrutura. Então, se a gente acha que alcançou um certo nível, então é um nível maior de humildade, de quebrantamento, de sujeição. Esses querem alcançar um nível, querido, bom, um nível de humilhação, um nível de um coração ensinável cada vez maior. O nosso maior tesouro não está ao alcance de um ladrão, da traça ou da ferrugem. Não pode estar a nossa maior riqueza, não está baseada nos bens desse mundo. Nós precisamos fazer daquela canção uma verdade. Eu encontrei o meu tesouro. Não sou bom de cantar. Eu encontrei o bem mais precioso. Essa canção precisa ser uma verdade no nosso coração, porque o espírito de Laodiceia vai fazer com que o nosso tesouro e o nosso coração estejam nas coisas daqui.
Mas o Espírito Santo vai nos fazer entender que as nossas riquezas estão em Cristo. E o que Cristo tem de riqueza está dentro de nós, que é o tesouro guardado dentro de vaso de barro. A nossa riqueza não está baseada nos bens desse mundo. Outra característica, eles eram bem vestidos ao olhar deles mesmos, mas ao olhar de Deus eles eram nus. Laodiceia contava com uma importante indústria de lã. E eles eram um dos únicos que tinham um tipo de lã específico, lã negra. Já ouviu falar da ovelha negra? Ah, tal pessoa, ovelha negra da família. Não é porque ela é pior. Não, é porque ela é diferente. Porque é raro ter uma ovelha negra no meio de um rebanho de ovelhas de cor clara. Então não é porque a lã é ruim, não. É porque é raro, é diferente. Então, quando fala ovelha negra da família, é porque ele é diferentão. Os outros estudaram, ele não. Os outros foram gente boa, ele não. Né, cara, geralmente a gente fala disso de uma característica ruim da pessoa. Mas não, é porque só porque é diferente e raro. Só que Laodiceia tinha uma indústria de lã negra. E por eles terem essa indústria, conseguirem fabricar muito dessa lã, eles exportavam para várias cidades, em vários outros países. E com isso, a sua indústria têxtil era muito afamada e muito poderosa. Pense num povo que andava nos trinques. Imagine o Laodiceia Fashion Week. Como é que era? Então eles além de exportar, como era abundante, também eles usavam na sua produção fabril da sua cidade. Então, era uma sociedade hypada. Os caras tinham vestes, aquelas que a gente olha o preço e fala, meu Deus, é o valor do meu carro. Já foi alguma loja assim? Uma vez a gente foi pegar faz tempo, na verdade. O passaporte de alguém fica no... Qual que era o nome daquele shopping? Batel. Tem perfume. Você entra dentro do shopping, é perfumado. Eu acho que todos os outros shoppings são, mas o perfume daquele lá eu acho que é Two and Two. Pode ser. Muito perfumado. Eu passava na frente das lojas. Eu tinha medo de entrar nas lojas e eu acho que os donos tinham medo que eu entrasse também. A gente foi ver as vitrines. Misericórdia. Era muito caro as coisas lá. Muito caro. Então, o shopping de Laodiceia era o Batel Plaza, Batel Shopping, Batel alguma coisa. A grandeza das fábricas têxteis deles, com sua lã diferenciava, embelezava aquela igreja com vestes nobres. Porém, ainda que tivessem riqueza na área têxtil, eram nus. Não cobriam as suas vergonhas, seu pecado e frieza foram normalizados. Padronizaram o pecado daquela igreja. Padronizaram. Tudo aquilo que a Bíblia condenava, aquela igreja passou a normalizar. E principalmente na igreja do século 21, queridos. Uma das grandes ações desse espírito de Laodiceia é normalizar. Normalizar aquilo que Deus sempre pediu para que a igreja vigiasse e orasse para que não acontecesse essas coisas. Estão normalizando coisas no meio da igreja. E nós, como líderes, precisamos nos posicionar diante de muitas coisas que foram normalizadas. E a questão não é que a gente vai passar um repelente contra o pecado. Se o pecado fosse o problema em si, nenhum de nós estávamos aqui dentro. Não é essa a questão. É a questão querer que Deus assine embaixo de uma vida de iniquidade. O que é iniquidade? Pecados repetidos várias vezes, a ponto do pedido de perdão ser mais superficial, mais raso que uma poça d'água. Indo para o segundo passo, que é não pedir mais perdão. Por quê? Porque a mente foi cauterizada. E quando você cauteriza alguma coisa, ele fica ineficaz. E aí, um versículo até que o John usou no DNA Difflin, quando Jesus recebe as pessoas, ele diz para algumas delas: apartai-vos de mim, malditos, porque vocês praticam a iniquidade. Quando nós normalizamos certos pecados, queridos, nós perdemos a noção do efeito que ele causa, do efeito devastador. E muitas vezes a gente vai olhar
para coisas grandiosas que estão lá fora da igreja. Nós vamos olhar para a homossexualidade. É uma das bandeiras que a igreja tem levantado, e às vezes levantado até de uma forma errada. Alex, você é a favor? Eu sou a favor da restauração, da redenção, da remissão dos pecados. Nós não lutamos contra carne e sangue, queridos. Lembra que a Bíblia diz isso? Só que normalizamos, nós repelimos e batemos totalmente contra isso. Só que o grande escândalo da igreja tem sido muito mais adultério do que homossexualidade. Nós repelimos pecados que são escandalosos aos nossos olhos, mas normalizamos falar mal do irmão pelas costas. Normalizamos fazer motim contra o líder, contra o pai e mãe. Normalizamos. Nós colocamos pecados em categorias específicas. Não, isso é terrível. Isso, misericórdia, é abominável. Só que a nossa língua é terrível. Nós cometemos o 7º erro que Deus abomina, aquele que fugiu. Contenda entre irmãos, que ele faz, é o espírito que traz me ajude, dissensão, que faz dissensão entre os irmãos. É o espírito faccioso, ele faz uma facção. Ele amotina pessoas. Já percebeu que numa ferida purulenta tem mais de um verme? Tem mais de uma mosca? Se nós não nos curarmos das feridas que nós temos, nós vamos sempre encontrar um feridento igual. A gente sempre vai se amotinar em torno da ferida. Sempre vai ter 3, 4, com feridas causadas por pessoas diferentes, mas que o mesmo diagnóstico. Você nunca vai ver alguém que está ferido e quer ficar falando das suas feridas ou vomitando das suas mazelas para alguém que não quer dar ouvido a isso. É que ele começa e fala: ô irmão, ou você vai conversar com ele, ou só um minutinho. Ou fulano de tal, o Alex que está aqui, ele estava querendo falar contigo. Daí, como ele queria falar comigo também, eu coloquei em viva voz. Pode falar aí, Alex. Experimenta fazer isso, Alex, mas isso não é terrível. Terrível é ficar ouvindo coisa que a gente não deve. O Espírito de Laodiceia, ele é especialista em fazer isso. Então, o Espírito de Laodiceia, ele vai normalizar coisas que são terríveis, mas aos nossos olhos nem tanto. Uma coisa que o Espírito de Laodiceia está normalizando nos nossos tempos. É que está gravando, querido, porque senão eu ia rasgar o verbo. Eu estou procurando uma palavra. E isso, ele tá mais vinculado à sensualidade, mas na verdade é lascívia. Existe uma coisa terrível que é pessoas que ficam desejando outras. Agora tem um passo da lascívia que é pior. Pessoas que se vestem para serem desejadas. E está sendo normalizado. Tanto é que, infelizmente, está cada vez mais normal sexo antes do casamento. Estou falando de igreja, querido, não estou falando de sociedade, não. Está cada vez mais normal. Querido, eu fui líder de jovens, então eu buscava essas estatísticas. Está cada vez mais normal as preliminares acontecerem no namoro. E pior, acontecerem entre pessoas fora do casamento, só que dentro da igreja. Está sendo normalizado. E como que a gente entende que é normalizado? Porque não tem confissão, não tem disciplina. Não, querido, você pode continuar. Todos nós somos carne, né? O sangue de Jesus nos proteja, querido. Cada dia mais vai ficar difícil de ser cristão, porque nós não vamos normalizar essas coisas. Alex, mas se aconteceu, arrependeu, levantou, continua andando, querido. Sofre as consequências porque é duro, é difícil. Mas da mesma forma que tivemos cara para fazer, temos que ter cara para encontrar as consequências e não fomos homens o suficiente, crescidos o suficiente para dar na trave. Precisamos agora nos levantar e falar: cara, pois é, fui um safado, salafrário. Me perdoe.
não levei em consideração o que Deus fez por mim, o que Deus fez na sua vida. Preciso de ajuda. Vamos ajudar, vamos amar, vamos acolher, mas consequências, elas existem, queridos. E se nós não nos posicionarmos agora, somos nós que sofreremos as consequências da omissão. A liderança é um convite para um privilégio tão grandioso, querido, mas cada dia vai ser mais difícil de liderar. Porque a nossa palavra estará sendo medida por aquilo que nós pregamos e que estará numa live. A ofensa, pasmem. Eu estava lendo, eu gosto de seguir algumas coisas de direito. O irmão mais novo pode pedir, existe na lei possibilidade do irmão mais novo pedir pensão para o mais velho. Eu estou falando de gente crescida. Quando é de adolescente, a gente pega para criar como se fosse filho, não tem problema nenhum. Estou falando de gente crescida. Se é constatado e comprovado que ele tem mais condições, quer que piore? Se fizerem uma figurinha sua, aquelas figurinhas do WhatsApp, e a gente aqui, misericórdia. E você se sentir vexado por isso, se você falar que foi uma situação vexatória e você pode ir no tribunal contra a pessoa que espalhou essa figurinha. Os mais Nutella e mimimi, vou fazer a boa. Os mais raiz, eles já fazem a figurinha deles mesmos. Pois é, querido, é engraçado, mas nós estamos falando de coisas que acontecem aqui. Não pode bater uma foto do irmão orando, mas quando está lá no mundo, enchendo a cara de cachaça, daí tira a foto aqui, mãe, o seu filho que não deu certo, e se orgulha de parecer um babaca diante dos outros. Mas uma foto adorando a Jesus não pode tirar. Toma. É dessa forma que o espírito de Laodiceia age, fazendo com que a gente não se importe mais com a realidade dos pecados. Nos tornamos frios e o que antes era vergonha, agora é orgulho. Eclesiastes 9:8. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo na sua cabeça. Que a gente possa pegar as nossas vestes e lavar no sangue do Cordeiro, querido. Porque possamos estar revestidos, para que possamos estar revestidos de santidade e pureza. Alguns diziam, principalmente quando alguns homens de Deus se matavam, daí tinham os outros religiosos, o evangelho não é para fraco mesmo, o evangelho é para os fortes. Não, não é não. Não tem ninguém forte. A Bíblia diz, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não tem ninguém santarrão aqui não. Tudo isso que eu falei, se eu não vigiar, pode acontecer comigo. Amanhã, se duvidar hoje. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E isso me dá raiva, porque se Elias era um cara sujeito à mesma paixão e viveu naquela dimensão, por que eu, cabeçudo, fico atrapalhando Deus de me colocar numa dimensão parecida? Nós podemos alcançar a mesma dimensão que os grandes homens de Deus da Bíblia. Mas nós podemos também ter uma queda tão grande como os cabeção da Bíblia. Geazi, Judas e mais uns outros. Só depende de nós, só depende de você. Somente no sangue de Cristo é que nós podemos lavar as nossas vestes. Outra característica, e a última, colírio e abundância. Eles tinham colírio em abundância, mas eram cegos. Em Laodiceia havia uma excelente escola de medicina, que era especializada na saúde dos olhos e dos ouvidos. Os caras eram fera, cara. Olhos e ouvidos, os caras faziam tratamento e eram referência. Os pesquisadores conseguiram desenvolver um tipo de colírio que propagou a fama da escola da medicina em toda aquela região. Desenvolveram um colírio que conseguia restaurar parte da vista. Só que Deus olha, cara, vocês têm todo esse aparato de medicina, vocês conseguem desenvolver um produto que restaura as vistas, só que espiritualmente vocês são cegos.
Vocês ajudam as pessoas com a riqueza e com a tecnologia de vocês a verem, mas vocês não conseguem mais ver. A realidade espiritual era totalmente oposta à realidade natural daquela pessoa, daquela cidade. Por isso essa repreensão tão dura contra a igreja de Laodiceia. Nenhuma outra igreja das sete cidades da Ásia receberam uma repreensão tão dura. Por quê? Porque Laodiceia confiou no seu próprio braço. Como líderes, nós não podemos confiar em nosso próprio braço, em nosso próprio intelecto. Não, porque eu sei de tudo. Não, querido. O espírito de Laodiceia age de forma que não conseguimos mais ver o que Deus tem feito na igreja, nas famílias, nas pessoas e nem em nós mesmos, a ponto de nos tornar ingratos e apáticos, frios. Apatia é terrível. Apatia, eu não me importo o que está acontecendo com você, se lasque. É assim que o Espírito age, mas Jesus continua insistindo pelo nosso coração. Jesus continua insistindo para que a gente saia desse espírito terrível, que a gente fique longe desse espírito terrível que deixa a gente apático, deixa a gente autossuficiente, deixa a gente frio, confiando nas coisas que nós produzimos, e possamos abrir a porta para aquilo que Ele pode fazer. Alex, mas essas coisas terríveis, não tem ninguém santo aqui, querido. Quando a Bíblia diz que nós somos santos, é porque nós fomos santificados por Jesus. Essa mensagem não é para vergonha nossa, não. Essa mensagem é para que a gente esteja em alerta. Porque Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e serei com ele e ele comigo. Essa foi a finalização da carta a Laodiceia. Não importa a nossa situação, Jesus estará pelo lado de fora batendo, mas não como um mendigo que não tem onde morar, querido. Não é nessa situação que Jesus está pelo lado de fora. Ele só está falando, existem coisas que para eu fazer na sua vida, você precisa abrir essa porta. Existem coisas para que você experimente em Deus, nós precisamos abrir essa porta. Porque muitas vezes a gente ora, Senhor, nos faz isso e faz aquilo, Senhor, volta o avivamento. Você acha que Deus gostaria de ter cessado o avivamento que Ele já iniciou nessa terra? Eu não acredito. O meu consentimento e a minha ideia é que o desejo de Deus é que a glória dele se encha por toda a terra. Que haja um mover de salvação de almas, de arrependimento, de cura, a todo tempo. Então Deus não é responsável porque os avivamentos que já abalaram a nossa terra terminaram. Mas Ele está nos convidando para nós combatermos esse espírito. Porque se tem uma coisa que esse espírito vai fazer, é esfriar a igreja. Esfriando a igreja não existe salvação de almas. Não existindo salvação de almas, a promessa da sua vinda atrasa. Porque nós podemos adiantar a vinda do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz em Mateus 24, quando o evangelho do reino for anunciado, for espalhado, propagado em todos os cantos da terra, aí virá o fim. Mas se nós nos esfriarmos e permitirmos que o espírito de Laodiceia neutralize o poder da igreja, o nosso poder, então não haverá conversão, não haverá pregação, não haverá arrependimento, não haverá mudança, não haverá missões, não haverão missionários, queridos. Eu gostaria muito de terminar essa mensagem de uma forma empolgante, mas esse alerta é para os nossos dias. Eu tive a infelicidade de ver igrejas fechando nos últimos 5 anos, queridos. Igrejas que muitas delas deixaram que o espírito de Laodiceia entrasse. Esfriou, começou esfriando o altar, esfriou a adoração. E se nós não vigiarmos, isso pode acontecer no nosso meio. Se coloque de pé, por gentileza. O principal foco e alvo é tornar a igreja autossuficiente. Se eu sou autossuficiente, eu não preciso do Digão, do Lauro, do Márcio. Não preciso mais do Edu, do David.
Afinal, acho que eu não preciso daí nem mais de Deus. Se eu me torno autossuficiente, eu já me basto. Esse Espírito, ele vem para me tornar ingrato, nos tornar ingratos. As coisas maravilhosas estão acontecendo, mas eu banalizo, eu neutralizo. Isso já acontece em qualquer lugar. Tá bom. Que legal, né? Nossa, que bacana. Não, queridos. Só que a gente precisa combater esse espírito. E uma cultura só se combate de uma forma, querido. Com uma contracultura. Frieza só se combate de uma forma. Com fervor. Apatia só se combate com uma forma. Empatia. Ingratidão só se combate com uma forma. Gratidão. Promiscuidade só se combate com uma forma. Santidade. Solidão só se combate com uma forma, sendo igreja. Nós não vamos combater com eles contra esse espírito num ringue. Nós vamos combater esse espírito com atitudes que não vão mudar, ainda que todo mundo fique morno. Ainda que todo mundo vá rumando ao inferno, eu não vou mudar minha postura. Ainda que todo o colégio de vocês se adapte a tudo quanto é ideologia ou pensamento ou normatização de coisas, vocês não podem mudar. O que vocês esperam e creem em Cristo não pode mudar, ainda que seja totalmente normalizado, adultério, relacionamento aberto e um casamento a três, um monte de coisa terrível no mundo. Deus continua defendendo uma família a partir de um homem e de uma mulher. Nós defendemos esse posicionamento e combatemos o espírito de Laodiceia com posicionamento. É o mesmo posicionamento de Josué. Vocês decidam se quiserem adorar os deuses dos amorreus ou os deuses que os seus pais adoraram. Eu e minha casa não mudamos de opinião, não mudamos de ideia, não mudaremos de atitude. Continuaremos servindo ao mesmo Deus que nos remiu e nos salvou. Continuaremos avançando no mesmo propósito, rumo à Canaã celestial, queridos. Os meus olhos estão na coroa de justiça que eu vou receber. Ainda que o meu corpo vai sucumbir aqui, porque essa era a certeza de João Batista. Cabeça na bandeja do prato, mas coroa na glória. Vamos adorar a Jesus, querido, finalizando este momento. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu vaso.
amado, a realidade é que nós não estamos livres, Pai, de sermos seduzidos por um espírito como o de Laodiceia. Na verdade, Deus, em muitas vezes já nos tornamos apáticos, indiferentes, frios, autossuficientes. Muitas vezes, Senhor Deus, já confiamos mais, muito mais em nossa força, naquilo que nós temos do que no Senhor, Pai. Senhor Deus, mas nós queremos te pedir, Pai, nos dê graça, Senhor Deus, que o nosso posicionamento e a nossa atitude no Senhor, Pai, seja contrária, Pai, ao espírito de Laodiceia, Pai, que tem feito de tudo para entrar na igreja. E na verdade, vemos em muitos lugares que ele já tem entrado, Pai, sorrateiramente, através de um coração lascivo, através de um coração autossuficiente, através de um coração que não pede ajuda, que não pede conselho, através de um coração, Senhor Deus, que se baseia no seu próprio conhecimento, se estriba no seu próprio conhecimento, Pai. É de uma forma sorrateira, Pai, leviana, Senhor Deus, que esse espírito, Pai, ele se introduz no meio do seu povo. Livra-nos, Deus, livra-nos, Pai. Sonda o nosso coração, Senhor Deus. Tu conheces toda a palavra antes mesmo que saia da nossa boca, Pai. Cerca-nos, Pai, por detrás e por diante. Senhor Deus, se necessário, quebra a nossa vida e faz novamente, assim como o Senhor faz, assim como um oleiro faz a um vaso que se desmanchou e se quebrou em suas mãos. Pai querido e santo, o Senhor conhece, Pai, o Senhor sabe onde há caminhos maus em mim. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo teu caminho que é eterno, Pai, pelas veredas da sua justiça, Senhor Deus. Sonda o nosso coração, Pai. Sonda o meu coração, Senhor Deus. Onde houver uma mancha, uma mácula, Pai amado, limpa, Pai. Limpa, Senhor Deus. Eu me submeto ao seu tratamento. Eu me submeto, Senhor Deus, ao lavar das vestes pela palavra. Eu me submeto, Senhor, ao Senhor, Pai, para que eu não me perca, Pai amado. Eu não me perca, Senhor Deus. Como líderes aqui hoje, Senhor, nessa noite, nós não queremos ser enganados, Pai, por esse espírito, a ponto de colocar a nossa vida em perigo e também a vida de todos quantos nos acompanham e que nós conduzimos, Pai. Senhor Deus, que possamos ser vigilantes, Pai, vigilantes, Senhor Deus. Senhor amado, a vigilância ela não pode cessar em nenhum momento, Pai, do dia. Ela precisa ser 24 horas, Pai amado, que possamos nos posicionar, Pai, a qualquer forma e qualquer espírito que tente, Pai, fazer diferente daquilo que foi estabelecido neste lugar, que foi estabelecido pelo Senhor, Pai amado. Senhor Deus, que nenhum espírito maligno, Pai, endureça o nosso coração ou cauterize a nossa mente a ponto de normalizarmos aquilo que o Senhor tem nojo, que o Senhor tem ânsia de vômitos, Pai. Senhor Deus, que nosso coração esteja totalmente, Pai, sensível ao Senhor, que sejamos quebrantados, Pai, sensíveis a ponto, Senhor Deus, de discernir quando o mal está tentando tirar, Pai, o nosso foco, fazendo com que a gente deixe de olhar para aquilo que o Senhor nos chamou para ver, Pai amado. Por isso, Senhor Deus, se estamos cegos em alguma área, Pai, dá-nos, Senhor, novamente a visão, Senhor Deus. Dá-nos novamente a visão, que possamos enxergar as coisas, que possamos fazer como aconteceu com Geazi, Pai. Que o Senhor possa abrir os olhos para que possamos ver, para que possamos enxergar. Pai amado, se estamos nus, Pai amado, a ponto de não entendermos mais ou não discernirmos mais a respeito da vergonha, que o Senhor possa nos cobrir com as suas vestes, que possamos nos revestir do Senhor e da sua armadura, Pai, que possamos estar totalmente escondidos no Senhor, Deus, totalmente escondidos no Senhor, Pai. Ajuda-nos, Senhor, se somos miseráveis, Senhor, diante do Senhor, Pai, que a nossa riqueza possa ser o Senhor, estar em Ti, Pai. Nos ajuda, Pai, a valorizar muito mais as coisas que virão do que aquelas que já vieram, Pai. Do que as coisas que podemos ver, Pai amado, que possamos
valorizar, Pai, entender como tesouro. Nosso coração, Pai, esteja nas riquezas do Senhor, porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Que o nosso coração esteja, Senhor, nos seus princípios, nos valores eternos da sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, como líderes quebrantados, como líderes, Senhor Deus, que amam a sua presença, como líderes, Pai, que dependem do Senhor, como líderes vigilantes para não cair, como líderes que se arrependem quando erram, como líderes que fazem o caminho de volta, Pai amado, quando não na trave. Nós estamos aqui, Pai. Nós queremos ser esses líderes, Senhor Deus, que abrem mão do que seja necessário para o cumprimento do propósito do Senhor, Pai. Ainda, Pai amado, que a nossa realidade física não seja, Pai, não seja totalmente compatível com a nossa realidade espiritual, mas que a nossa realidade espiritual agrade ao Senhor em tudo, Senhor Deus. Que não sejamos como aqueles homens de Laodiceia, Pai, que se agradavam, que tinha valor aquilo que era físico, aquilo que era natural, mas a sua realidade espiritual era deplorável, Pai. Senhor Deus, que a nossa realidade espiritual, Pai, agrade ao Senhor, agrade ao seu santo nome, Pai. Em nome do seu Filho Jesus, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, querido.